Então vamos lá, vamos para o primeiro bloco, vamos falar do disco que a Natália escolheu, que é o Música para Acampamentos, lançado em 1992, a Legião Urbana. Eu vou ler algumas informações só para contextualizar quem está ouvindo. Esse é o registro de uma das bandas históricas do rock brasileiro em seu auge. O álbum traz versões ao vivo de sucessos como Pais e Filhos, Faroeste Caboclo, Ainda é Cedo, e covers de Neil Young, Rolling Stones e outros nomes históricos da música. Então, Natália, por que você escolheu esse disco? Ai, gente, vocês viram que eu sou uma pessoa lá dos anos 90, né? Melhor nasci década. nos anos 80. Eu nasci Culturalmente, né? É muito rico. Parece que nunca mais teve movimentos assim tão fortes. E artistas que impactaram tanto, né? Como naquela época. Mas Legião Urbana foi a primeira banda que eu comecei a escutar, assim, e que me pegou muito, gente. Eu acho que eu era adolescente, tem um tio que é só 9 anos mais velho do que eu, e ele me apresentava os discos. Ele morava em outra cidade, é irmão da minha mãe. E ele era um consumidor, assim, de álbuns, né, de discos, e depois de CDs e tal. E cada vez que eu ia para casa dele, ele tinha lá coisas novas e colocava para escutar. Como é o nome desse tio? Fábio. Tio Fábio. Fábio. Alô, tio Fábio. Alô, tio Fábio. Ele é grande responsável, assim, por muito do meu repertório musical. Me apresentava muita coisa nacional e internacional. E Legião Urbana era essa banda que me pegou muito. E eu tenho uma lembrança muito clara, assim, eu no quarto do tio Fábio, lotado de CDs e escutando. E aí, quando eu ia pra casa dele, eu levava a fita. Ai, gente, isso entrega muita idade. Fica tranquilo, somos todos da mesma geração aqui. Até eu, gente. Posso parecer novinha, mas eu sou da fita. Parece novinha. Para os mais jovens que estão ouvindo, né, vai ficando aí como uma bagagem, né, curiosidades das gerações mais velhas. Eu sempre ia com as fitas cassete para gravar os CDs. Fazia a mesma coisa com CDs que eu alugava, né? Tinha isso, vocês pegaram essa fase? Sim. E aí eu ia gravando e ouvindo e consumindo aquilo e alguns encartes eu transcrevia as letras. E eu fiquei muito louca na época por música para acampamentos, pelas versões das músicas que estavam ali, né? Porque quase todas já eram de outros álbuns da Legião Urbana. Mas ali numa versão acústica. Ou versão ao vivo que dá para ouvir a plateia, muito vibrante também, exatamente. Né? E eu tinha muito sonho nessa época de ver um show da Legião Urbana, não tive essa oportunidade. Então, me marcou muito nesse sentido, sabe? Algumas versões de músicas que estão ali, eu acho especiais demais, assim, Faroeste Caboclo ali, Índios, eu acho a versão mais linda de todas, emocionante, eu choro até hoje quando eu escuto, acho lindo demais. E então é isso, quando vocês me perguntaram foi o que veio mais fortemente. E eu cultivei por muito tempo um desejo de ter aquele CD. Não era barato comprar um CD, né? E ele era um CD duplo. Era caro. Então foi um pedido de presente de aniversário e um tempo depois eu ganhei e tenho guardado até hoje. Muito bom. A Natália falou dos shows da Legião. É bom para quem não viveu essa época saber que a Legião não fazia tantos shows assim. Eles eram uma banda muito grande, mas eles até... Eu fui pesquisar, né, porque que eles pararam de fazer shows ou pararam de fazer tantos shows. Foi depois de um show em Brasília em que um fã subiu no palco e agarrou o Renato Russo, porque também ele era um cara que gerava muita idolatria e tal, só que ele era um cara bem reservado, né, também. Então tinha isso, foi por isso que eles decidiram fazer menos shows. Então muita gente, igual a Natália, igual eu, pessoas que viveram essa época não tiveram a chance de ir num show deles, assim, algumas capitais, bem de vez em quando, né? E quando eu era muito jovem ainda, o Renato Russo adoeceu, e aí não tinha mais show e logo faleceu. Sabe que eu não sou muito uma pessoa de grandes ídolos, mesmo na adolescência. Mas ele era uma pessoa que eu acompanhava e consumia tudo que saía sobre ele, assim, personalidade muito interessante, né, e muito genial. O Renato Russo, ele tinha essa coisa de ser muito um cronista da época dele, né, a gente falou dele ser porta-voz, ele dar vazão a essas angústias, até as coisas que ele observava da sociedade, né, você pega a geração Coca-Cola, tal, que país é esse, são crônicas daquele momento e que continuam atuais. Queria saber se você também, um dos motivos que você gosta do Legião, do Renato, é essa capacidade de resumir um pouco a nossa época, né, a época que ele viveu, e qual é o papel do jornalismo hoje em dia, assim, se o jornalismo continua tendo essa importância.
Eu acho que o que me apaixonou muito na Legião foi essa riqueza de trabalhar mesmo com a nossa língua, né? Eu sou muito apaixonada por escrita boa e ele tinha esse dom de contar histórias, de não fazer... Você sabe que na música eu tenho uma coisa, eu não gosto de música repetitiva. Sabe aquela fórmula que você tem 3 blocos ali, fica repetindo e volta toda hora naquilo? Não me pega. Eu gosto de que tenha variação, essa riqueza mesmo. E eu acho que as músicas dele... E como eu não só ouvia, né, Legião, eu lia Legião. É uma poesia. Nesse esquema que eu fazia do meu tio, porque eu não tinha todos aqueles discos, então eu consumia, eu tinha um caderno que eu escrevia as letras. Talvez, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas talvez o jornalismo em mim tenha nascido disso, né? Porque ao transcrever você está entendendo ali a estrutura, a construção do texto, e era muito rico, né? E você pega Faroeste Caboclo, é uma história... Eduardo e Mônica. Tem, né? E tem a equipe de TV, né? Sim. Esses dias eu estava ouvindo Faroeste e falei, olha que engraçado isso, né? A hora que chega a parte do duelo lá, tem a equipe de TV. É muito doido. Duas músicas já viraram filmes, né? Faroeste e Eduardo Porque e elas Mônica. são muito visuais, né? Você escuta e parece que você está vendo um filme na sua cabeça ali.